Olá, turma, eu sou a professora Stephanie, como vocês já sabem, né? E hoje a nossa aula é sobre feridas e curativos. Vamos iniciar aí o nosso slide falando sobre ferida versus lesão. Antigamente, nós não chamávamos de lesão, né? Nós chamávamos de úlcera, tá? Muito cuidado aí, que existem muitas pegadinhas, né, em concurso, então não se chama mais de lesão por pressão, e sim úlcera, tá? A ferida é uma lesão no tecido em decorrência de um trauma mecânico, físico, térmico, tá? E ela se desenvolve a partir de uma condição patológica ou fisiológica. E ela se fecha aí em torno de 2 semanas, tá? Já a lesão, a antiga úlcera, é uma ferida, né, que ela se torna uma lesão após 6 semanas de evolução. E ela não tem muita intenção de cicatrizar. Eu não sei se vocês viram lá no Word que eu coloquei, mas eu coloquei aí as fases da lesão por pressão e eu acho que eu coloquei aqui no slide também. Passando o nosso slide, deixa eu passar. Nós temos a classificação da ferida. Ela é classificada quanto à causa, quanto à evolução, quanto à presença de infecção e quanto ao tecido comprometido, né? Vamos lá, deixa eu passar. Classificação das feridas, quanto à causa, cirúrgica ou traumática. Eu coloquei 2 fotos aí, a cirúrgica, os pontos cirúrgicos, né? E a traumática. Falando em cirúrgica, como eu faço um curativo de uma ferida cirúrgica? É muito errado, tá? Passar álcool 70 em cima desses pontos cirúrgicos, em cima dessa ferida cirúrgica. A gente passa álcool 70 ao redor e sempre fazendo uma leve fricção. É leve, gente, por favor, para não estourar os pontos do paciente ou até os seus, tá? Uma leve fricçãozinha ao lado, enquanto tá passando esse álcool 70, para ver se vai sair algum poisinho, algum exudato aí dessa ferida. Se não sair nada, só uma aguinha, ok? Tá cicatrizando muito bem, tá? Então, cirúrgicas ou traumáticas, né? As cirúrgicas são resultantes de uma cirurgia e as traumáticas de um trauma. Pode ser uma mordida de cachorro, um acidente de trabalho, um acidente de trânsito, como um todo, né? E aí, vamos passar aqui de novo. As patológicas, né? Ocorrem decorrente aí de uma patologia. A gente sempre bota aí a lesão por pressão como uma das patologias, né? Aí pode ser uma neoplasia, algumas lesões arteriais e venosas. A lesão por pressão, ela acontece sempre que a gente fica sem oxigenação no nosso tecido. Se a gente ficar deitado o dia inteiro, você vai começar a sentir o seu corpo quente, naquela parte que está sem... Não é deitado. Quando eu falo deitado, não é deitado, mas se movendo de um lado para o outro. Tô falando deitado, sem se mover 1 centímetro, tá? Prostrado mesmo. Você daqui 2 horas, você já começa a sentir quente, um pouco de dor, começa a aparecer bolha, né? Isso daí é o primeiro estágio de lesão por pressão. E aí nós temos quanto à evolução, né? A evolução nós temos a fase aguda e a fase crônica da ferida. A ferida aguda, ela é de fácil resolução, a ruptura das vascularizações, tá? Mas aí você consegue fazer uma hemostasia. Sabem o que é hemostasia? Hemostasia é quando a gente contém uma hemorragia, um sangramento, tá? Geralmente são cortes, escoriações, queimaduras de baixo grau, né? E aí temos as crônicas, que são feridas de longa duração, tá? Feridas que demoram a cicatrizar, geralmente pé diabético, né? Feridas que demoram, que tem uma longa cicatrização. Deixa eu passar aqui nosso slide. Quanto à presença de infecção, aí nós temos as limpas, né, isentas de micro-organismos, geralmente feridas feitas dentro do centro cirúrgico, né,
elas são limpas, são tecidos estéreis. Nós temos as feridas contaminadas, que são lesões com tempo inferior a 6 horas, né, entre o trauma e o atendimento inicial. Mas isso aí é só como eu posso dizer, na literatura, tá? Esse terminho que eu falei para vocês. Porque geralmente uma ferida contaminada é quando a gente já consegue ver aí tecido de contaminação e não 6 horas antes do trauma, tá? Se for 6 horas antes do trauma, a gente está falando de urgência e emergência. E aí aconteceu um acidente e aí a pessoa está ferida, então 6 horas antes do trauma nós vamos considerar limpa contaminada, tá? Essa daí é uma ferida contaminada. E as feridas infectadas, né? As infectadas, elas têm presença de agente infeccioso no local, né? E, infelizmente, é praticamente necrosado, tem que fazer desbridamento. Vocês sabem o que é desbridamento? Se não sabem, eu falo agora. É retirar todo o tecido necrosado, geralmente se faz dentro de um centro cirúrgico, mas se o tecido necrosado ele for pequeno, né, se faz lá mesmo, onde ele está internado, no setor onde ele está internado mesmo. Deixa eu ir passando. Eu botei aqui quanto ao comprometimento tecidual, tá? É uma pele normal, coloquei ali a fotinha, uma pele normal. Estágio 1, a pele está íntegra, tá? Com sinais de hiperemia e descoloração ou endurecimento. Estágio 2, a epiderme e a derme, elas já ficam rompidas, né? Podendo envolver tecido subcutâneo e aparecem bolhas, né? E elas são bem rasinhas, tá? Crateras, tem mini crateras rasinhas. Estágio 3, perda total do tecido cutâneo, começamos aí a aparecer pequenas necroses, pequenas mesmo, que acabam ficando imperceptíveis aos olhos nus, tá? Estágio 4, quando há grande destruição tecidual, com necrose, atinge músculos, tendões e ossos. E aí nós temos o não classificável, que só de olhar tá tudo negro, tá? Ou cinza, você não consegue ver nada, você não consegue visualizar nada, você não consegue falar nada sobre, você não consegue dizer assim, essa ferida tá assim, ela tem profundidade tal, ela tem tamanho tal, porque é impossível de você conseguir ver qualquer coisa. E a tissular profunda, né? Passando aí o slide, nós temos a avaliação, né, da ferida. A avaliação. Nós avaliamos a ferida quanto a mensuração, né, que aí é comprimento, largura e profundidade. A gente sempre vai medir, tá, a ferida com comprimento, largura e profundidade. E aí nós temos, deixa eu passar o slide. Eu sou ruim de passar o slide, gente. A avaliação da ferida quanto à cor dela, né? E aí nós temos a vermelha, né? Que tem tecido de granulação, tá? Tecido de granulação é um tecido muito saudável. É um tecido que diz ali para você que ele vai cicatrizar. Nós temos... Deixa eu passar... o amarelo ou marrom, né? Que é o tecido de fibrina, que aí quando já tem contaminação, infelizmente. E nós temos o cinza, o negro, que é quando já há necrose dos tecidos. Então, a gente avalia a ferida de acordo com a sua cor também, tá? A gente avalia a ferida também de acordo com o exudato, né? Ele pode ser sanguinolento, que é aquele sangue bem fininho, vermelho brilhante, tá? Ele pode ser serossanguinolento, ele é fino, aguado, pálido, róseo, tá? Ele pode ser seroso, que é fino, aguado e claro, não é mais rosa, é uma cor quase transparente.
Ele pode ser purulento, que é fino ou espesso, tá? E amarelinho pode ser marrom opaco também. E o purulento pútrido, que é espesso, amarelo, opaco, verde e com odor forte, né? Com um odor fétido. E aí nós temos, continuando aí também, a avaliação da ferida quanto à sua borda. A sua borda ela pode ser difusa, que é o quê? Não há possibilidade de distinguir claramente o contorno da ferida. Ela pode ser aderida, que é uma ferida plana, nivelada, tá? Sem presença de parede, é uma ferida planinha, tipo ralado, sabe? Não aderida, tá? Que é presença de parede, tá? O leito da ferida é bem profundo e as bordas são mais superficiais. Aí nós temos a enrolada para baixo, ou espessa, ou grossa, como queiram chamar, tá? Que ela é macia, tá? E ela é firme e flexível ao toque, tá? A hiperqueratose, que é quando a formação de tecido caloso ao redor da ferida e até as bordas aparecem vários calinhos, sabe? E a fibrótica, com cicatriz, é dura e rígida ao toque. Aí nós temos o próximo slide, que é como sua ferida cicatriza. E aí eu deixei aí um quadrinho para vocês de como a ferida ela se cicatriza. Não sei se vai dar para ler, mas eu explico para vocês. O sangue ele forma um coágulo, né, para evitar mais sangramento. A pele, né, começa a liberar substâncias químicas, tá, que se multiplicam, que acontece o quê? Acontece o estancamento, acontece a hemostasia da lesão, tá? O sangue libera leucócitos para atacar infecções e depois colágeno para começar a se recuperar. Uma nova camada de pele começa a ser formada, tá? Por baixo de uma casquinha que você sempre arranca e aí esse processo começa todo de novo, né? E que permite que finalmente essa casquinha, se você não arrancar, ela saia e a nova pele bem rosinha e fininha aparece, né? E aí com o tempo começa a ter bastante oxigênio e ela começa a se regenerar e formar a sua pele normal, como você vê sempre. Nunca arranquem a casquinha, né, do seu machucado, da sua ferida, porque você está se prejudicando, né? Tá fazendo esse processo aí acontecer todo de novo. Eu expliquei de uma forma bem resumida, tá? Porque eu acho que assim fica de fácil entendimento. Não vou ficar inventando aqui não, tá? E aí nós começamos aí a nossa parte de curativo, que o curativo é o quê? É um procedimento terapêutico que consiste na limpeza, no qual substâncias e soluções necessárias são colocadas diretamente sobre um ferimento. Quais são as finalidades? Eu sou ruim de passar. Finalidades do curativo. Deixa eu passar. Tá aqui. Finalidades do curativo: evitar a contaminação, facilitar a cicatrização, reduzir a infecção nas lesões contaminadas, absorver secreções, facilitar a drenagem de secreções, promover a hemostasia, né? Geralmente aí a gente fala hemostasia com tecido compressivo, né? Manter o contato de medicamentos junto à ferida e promover o conforto ao paciente. Essas são as finalidades do curativo. E claro, cicatrizar, né, a ferida. E aí nós temos aqui o curativo ideal. O que ele deve ter? Ele deve manter a umidade. Ele deve remover o excesso de exudato. Ele deve ser um isolador térmico. Ele deve ser retirado sem trauma, né? A gente não arranca um curativo do paciente. A gente pode ser com um olhinho, né? Um olhinho de girassol ou um sorinho, e a gente vai colocando o sorinho, amolecendo aquela gaze que está do lado de fora, né? Umedecendo aí o curativo para a gente conseguir tirar. A gente não arranca de uma vez um curativo. Não é aquela história de puxa rápido que é uma dor só, mas aí nesse puxa rápido, aquela pele de baixo
tá sensibilizado e você puxou rápido e você formou outra ferida. E aí vai ter que fazer outro curativo. Então, muito cuidado aí com o seu paciente. E o curativo, ele é asséptico. Quando eu falo isso, eu estou falando para vocês que ele é estéreo. Tem que fazer calçamento de luva estéreo, que vocês já estão carecas de saber como se faz, né? Porque eu ensinei aí o tempo inteiro para vocês. E aí nós temos os tipos de curativo. O curativo semi-oclusivo, né? É um tipo de curativo que é absorvente, geralmente utilizado em feridas cirúrgicas, drenos. Ferida cirúrgica só no primeiro dia, tá? Porque ferida cirúrgica é curativo aberto. Só no primeiro dia, saiu da sala de cirurgia, a gente coloca. Dreno também, só quando saiu da sala de cirurgia, tá? Então, drenos, tá? Que ela aí vai absorvendo o exudato e isolando a pele de qualquer possível trauma, né? Aí nós temos, além do curativo semi-oclusivo, nós temos o oclusivo ou fechado, tá? Ele não permite a entrada de ar ou de fluidos, atua como uma barreira mecânica e ele impede a perda de fluidos. Ele promove o isolamento térmico, que a gente acabou de falar, ele veda a fim de impedir a formação de uma crosta, tá? Outro curativo que nós temos é o curativo compressivo, que é utilizado para reduzir o fluxo sanguíneo. Ele promove, ele ajuda a aproximação das extremidades da lesão. E nós temos o curativo aberto, tá? Que são realizados, né, em feridas que não há necessidade de serem ocluídas. Geralmente, acabei de falar para vocês, feridas limpas, feridas cirúrgicas, após 24 horas, né? Escoriações, né? De raladinho, né? Igual tá na foto aí. A gente sempre faz um curativinho aberto para essa ferida ela respirar. E no outro dia ela já tem aí tecido de granulação, você já vê que ela tá mais durinha. Vocês que têm filhos aí, toquem aí se seu filho fizer um ralado no joelho, onde for. A mãe, ele vai limpar hoje com um sorinho, né? Ou até com água e sabão neutro. E aí, no outro dia, se você chegar pertinho e tocar levemente, você já vai sentir um tecido mais durinho, que é o tecido de granulação, que ele é um tecido que lembra uma gelatina, né? E você vai ver que ele já está cicatrizando. E essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido qualquer coisa que ficou aí desentendido. Deixa aí nos comentários que eu respondo, vocês sabem sempre. Me perdoem aí minha loucura com slide, porque eu não sou acostumada, então eu clico para passar, não passa, mas é assim mesmo. Fiquem com Deus, se cuidem. Até a nossa próxima aula. Muito cuidado, usem máscara, não vá para farra, fique em casa. Tá tudo melhorando, se Deus quiser a gente volta à vida normal breve. Um beijo, até a próxima aula.